Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas Berto, como vocês já sabem, eu sou tutor à distância de vocês. A gente está entrando agora na terceira semana. Nós estaremos disponibilizando uma quantidade de material que é bem acessível, dá para vocês digerirem bem. É um conteúdo que está separado em 3 formas diferentes. A gente separou 3 formas diferentes de se adaptarem ao conteúdo. Teremos os livros guias com as informações das ferramentas e as formas como utilizá-las. Inclusive, tem nesses livros recomendações de atividades que você pode utilizar em sala de aula. Deixamos também alguns vídeos do YouTube recomendados de como servem as ferramentas e também como utilizá-las. E, em terceiro lugar, está aqui esse vídeo de apresentação para dar um pouco de ênfase nas 2 ferramentas dessa semana e também para tentar tirar algumas dúvidas de quem ainda não conhece essas ferramentas que eu vou apresentar agora. Bom, como vocês podem ver, o conteúdo dessa semana se trata dos triângulos construtores e o quadro trigonométrico. Os triângulos construtores são elementos muito importantes quando se trata do estudo da formação de outros polígonos. Com eles, o intuito é introduzir noções de figuras geométricas e conseguir formar, a partir deles, outras formas. Já o quadro trigonométrico tem como principal finalidade estudar a forma como os triângulos se comportam em relação a seus lados e ângulos, e, consequentemente, os elementos que a gente estudou na matemática básica no passado e vai voltar a ver agora, seno, cosseno e tangente. Olá a todos, meu nome é Rani, como todos sabem, sou tutora de vocês do curso de extensão Laboratório de Ensino de Matemática e vou falar um pouquinho sobre os cadernos de orientações, sobre os triângulos construtores e o quadro trigonométrico. Então, antes de falar sobre os cadernos de orientações sobre os triângulos construtores, alguns alunos vêm perguntando como baixar esse material desses cadernos, tá certo? Vocês vão ver essa setinha aqui, ó, nesse cantinho, tá? Assim que abrir o caderno de orientação. E vai aparecer para vocês imprimir o livro todo ou imprimir este capítulo, tá certo? Vocês podem estar abrindo aqui, imprimir o livro todo, certo? Que vai mostrar toda a composição do livro completo, certo? Que a gente vai estar disponibilizando semanalmente, tá? Então, vamos lá, né? Os triângulos construtores, que foi idealizado pela pedagoga e médica italiana Maria Montessori, certo? É um jogo bastante conhecido, tá? Ele destaca-se pela criação dos triângulos construtores, que, em suma, auxilia no aprofundamento da geometria, tá certo? Em relação à sua composição, tá? Ele tem a caixa com formato hexagonal, ele tem a caixa com formato de triângulo equilátero e tem essa terceira caixa com formato de triângulo retângulo. Pode ocorrer algumas variações. Então, por exemplo, no laboratório do Polo Pesqueira, essa terceira caixa aqui, ela é composta por 2 triângulos retângulos juntos, tá certo? Então, é só uma pequena variação, não vai interferir, até porque ela realmente é formada por triângulos e retângulos, tá bom? Vocês vão ver aqui no índice também o objetivo dos triângulos construtores, que destina-se a contribuir no desenvolvimento da discriminação visual das formas geométricas, além de auxiliar no estudo aprofundado dos triângulos e seus elementos, identificação e percepção das figuras e suas características. Então, vai ser possível o aluno identificar o que é um triângulo retângulo, o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo equilátero, enfim. Essa composição e decomposição de figuras a partir dos triângulos, tá certo? Algumas das atividades propostas. Então, por exemplo, a atividade 1 justamente é para abordar a identificação, classificação e composição de figuras geométricas com os triângulos construtores, certo? Então, a gente vai estimular a percepção visual do discente, estimulando a curiosidade e a própria descoberta deles na identificação e na percepção dos triângulos que compõem o jogo. Ainda é possível abordar, os casos de congruência e semelhança de triângulos, dá para conceituar ângulos, dentre outros, né? Então, aqui vocês também podem ver as resoluções das atividades e as referências utilizadas.
Em relação ao caderno de orientação do quadro trigonométrico, é um material bastante importante no ensino da matemática, justamente por abordar a trigonometria, que é uma área da geometria plana, que analisa a relação existente entre os ângulos de um triângulo e o comprimento dos seus lados, certo? Então, será possível estudar também as principais razões trigonométricas, com seno, cosseno e a tangente. Então, é possível ver também aqui a sua composição, tá? Que é um quadro com um círculo trigonométrico e um pivô central. É justamente essa figura da composição do quadro na figura 3, tá bom? O objetivo do quadro trigonométrico, ele fica mais fácil, né, aprofundar os conhecimentos referentes a essas relações trigonométricas, pois sua principal característica é utilizar a representação visual como um facilitador no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então, geralmente, o que acontece, né? Acontece do aluno decorar aquela tabelinha dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nada melhor do que, na verdade, eles estarem observando todas essas razões, essas relações trigonométricas através do quadro trigonométrico. Então, os conteúdos programáticos, conceito de ângulo, relações e representação dos ângulos, estudo dos lados e ângulos de um triângulo, identificar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, e também, importantíssimo, o teorema de Pitágoras. Aqui vocês vão observar algumas atividades propostas, tá certo? O Explorando um, por exemplo, refere-se ao formando os primeiros ângulos no quadro, tá? Então, o objetivo, a proposta inicial é apresentar aos alunos a ferramenta. Então, vocês podem ver as etapas, certo? Apresentar aos alunos as marcações do quadro, mostrar aos alunos que é possível formar, indicar alguns ângulos com a rotação do corpo girante, que é justamente essa pecinha vermelha aqui. Identifique também, indique as relações entre as medidas dos ângulos em graus e radianos. Ainda existe atividade sobre ângulos e seus quadrantes. É bastante interessante essa atividade, porque propõe os conceitos de positividade e negatividade do seno, do cosseno e da tangente por quadrante, reforçando a representatividade dos eixos em relação aos valores trigonométricos, tá bom? E também, né, tem outra atividade sobre a composição dos triângulos a partir dos seus ângulos, tá certo? Vocês podem estar baixando também esse material aqui nessa setinha e imprimir o livro todo ou imprimir este capítulo, tá bom? As orientações semanais são as seguintes: realizar as leituras do material disponibilizado, tanto do quadro trigonométrico quanto os dos triângulos construtores, assistir aos vídeos que serão disponibilizados aqui na página e responder o questionário. Nessa semana a gente tem uma novidade, tem um questionário para vocês responderem a partir do conteúdo abordado. Então vocês vão ler, vão assistir os vídeos referentes aos triângulos construtores e ao quadro trigonométrico e no final vão lá no questionário, que está localizado aqui, e vão tentar responder. São 5 perguntas básicas, tenho certeza que todo mundo vai conseguir responder porque estão bastante fáceis. Fora isso, eu gostaria de deixar registrado que vocês têm total liberdade de participar dos fóruns de dúvidas, comentários e discussões para perguntar, para deixar algum comentário pertinente e, quem sabe, também dar uma opinião de uma forma que nós possamos cada vez mais melhorar o curso. Bom, pessoal, antes de acabar, eu gostaria de lembrar vocês que as atividades da semana 1 e da semana 2 ainda estão abertas. Tem 2 fóruns de discussão, um realizado na semana 1 e outro realizado na semana 2, que vocês podem voltar para resolver, para analisar o momento que vocês quiserem, tá bom? Então, quem não resolveu ainda as atividades da semana 1 e da semana 2, podem voltar para realizar e ficar de olho também na atividade agora da semana 3, que é um questionário. Vou me despedindo de vocês. Espero que a semana de estudos tenha sido muito bom, assim como todo o curso. Bons estudos e boa sorte.